Nosso assunto será sobre alongamento. Isso, exatamente, alongamento. E o que é o alongamento? Ele é um exercício físico que tende a relaxar a musculatura, usado antes de atividades físicas mais intensas e também depois. Dá para usar antes e depois. Geralmente nós usamos antes para preparar a musculatura, para aquecer e prevenir lesões. Usamos um pouquinho depois, no final, quando nós queremos realmente distensionar a musculatura, ok? Relaxar a musculatura. Porque às vezes fica naquela tensão do exercício físico, né? E aí o alongamento ele tende a relaxar. Há outro fator importante também. Existe o alongamento e existe o treino de flexibilidade. Ambas coisas são um pouco diferentes, tá? Não é necessariamente a mesma coisa. Pode-se usar algumas posições, a mesma posição, pode-se usar as mesmas posições, mas não necessariamente a mesma coisa, alongamento e treino de flexibilidade. Alongamento é mais essa questão, né? Para preparar a musculatura, para aquecer esses músculos, né? Para alguma atividade física e logo depois da atividade intensa ali, fazer para relaxar, para distensionar o seu músculo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos músculos inferiores, que é o que mais usamos na dança de salão. Também usamos o superior, mas hoje é focado mais nessa questão de inferiores, ok? Só lembrando também, no alongamento nós temos dois tipos. Temos alguns tipos, mas os principais são dois, que é o alongamento passivo e o alongamento ativo. Verônica, qual é a diferença aqui do alongamento ativo e do alongamento passivo? O ativo, ele é quando você realiza os movimentos sozinho, voluntariamente, quando você quer realizar aquele movimento, certo? Por exemplo, eu estou aqui, vou alongar meu posterior de coxa, por exemplo. Estou aqui, desci. Esse movimento aqui, é voluntário meu. Estou fazendo porque eu quero, certo? Aqui é alongamento ativo, quando você se movimenta, você faz a coisa acontecer. Agora o passivo não. Ele precisa da ajuda de forças externas, como por exemplo alguns objetos. Por exemplo, a própria toalha, né? Você está aí deitado, pega a toalha, coloca atrás das pernas, vem aqui e puxa. Aqui é um alongamento, chega a ser alongamento passivo, ok? Que é um alongamento passivo. Outro também que é passivo, além de usar objetos para se alongar, é esse, por exemplo, que nós afastamos as pernas, vem uma pessoa aqui atrás, e vem empurrando até o seu limite, certo? Aqui seria o alongamento, aqui é o alongamento passivo. E tem essa diferença, ok? Um fator muito interessante é que o alongamento, sabemos que o alongamento ele é importante para vários tipos de exercício físico, né? Um deles, a musculação. Tanto que eu estava trabalhando nessa área, e especificamente com alongamento também, musculação e alongamento, ok? Só mudando aqui o raciocínio. Tá, sabemos que o alongamento é importante para vários tipos de atividade física, e um deles musculação. Mas e para quem dança? É de fato importante? É necessário fazer os alongamentos? E eu digo que sim, é importante fazer, não é obrigatório, né, você fazer o alongamento, mas ele é importante sim, justamente porque previne lesões, ajuda no rendimento da sua dança, com certeza, fora que os seus músculos eles ficam mais flexíveis.
às vezes vai tentar fazer um movimento, né, na dança de salão, e você vai numa amplitude maior do que se você não tivesse feito um alongamento antes de dançar, por exemplo, e se você não tivesse feito, não teria certa amplitude. Então, o alongamento ele serve para ganhar amplitude. Agora, o treino de flexibilidade ele é um pouco mais intenso. Ele tem certas durações, as durações dele são maiores numa posição, até que você chega ali no seu máximo mesmo. Agora, um fator curioso, importante eu dizer aqui também, é que o alongamento ele tem uma escala. Imaginemos aqui uma reguinha, tá? Uma reguinha do 0 até o 10. Aqui temos uma escala sobre alongamento. Isso não é eu que estou falando não, tá? Tem estudos cientificamente comprovado e que usou pessoas para poder fazer essa escala. Ok, de 0 a 10. De 0 até o 3 é considerado como uma atividade de alongamento leve. Do 4 ao 6 é considerado ali como moderado. E o do 8, quer dizer, o do 7 ao 9 é considerado como um alongamento mais intenso. E aí que está a pergunta, Verônica, qual é a intensidade melhor para se fazer com relação à dança de salão? Qual é a intensidade melhor para se fazer para ganhar mais flexibilidade, por exemplo, para preparar a musculatura também no início da prática? É leve, moderado ou intenso? Então, primeiro eu vou falar do leve. Não pode ser... Chega mais perto aqui. Bom dia. Não é interessante que você faça uma prática muito leve. Até porque não faria tanta... Como é que se fala? Não faria tanta diferença assim, né? Você ia estar alongando ali por alongar, se for muito leve. Né? A mesma coisa de não estar fazendo nada. Agora, se eu faço um alongamento muito intenso, também não é legal. Mas por quê? Ah, Verônica, quando eu faço mais intenso eu ganho mais flexibilidade. E eu digo que não necessariamente, tá? Não precisa você estressar de tal forma o seu corpo, no caso do alongamento, para preparar a sua musculatura antes ou pós atividade física. No caso que eu estou falando aqui da dança de salão, tá bom? Tem outras atividades físicas, nós usamos o alongamento para outras atividades físicas, mas hoje aqui é especificamente falando sobre a dança de salão, beleza? Por que que não pode ser tão intenso? Porque chega ali no seu extremo, né? E se passa do 10? Porque o que eu falei foi de escala de 0 a 10. E se chega ali no 10 pra frente? Aí que chega o pior, que é a lesão. Entendeu? Por isso que não tem que ser nem leve demais e nem intenso. Não ser muito leve por essa questão de, às vezes, o alongamento não fazer efeito. E não ser intenso demais para não causar lesão. Porque o corpo, fisiologicamente falando, ele avisa. Ele tem um sistema fisiológico que acontece nele, que, por exemplo, nós estamos aqui, né? Alongando a parte do braço, um exemplo, tá? Hoje nós vamos falar de inferior, mas aqui é um exemplo. Tá, temos aqui, alongando, tá? Quando nós fazemos esse movimento aqui, ele avisa. De certo modo, nós sentimos uma certa tensão aqui puxando, mas se nós passarmos demais do ponto, o que ele vai avisar aqui, né? O sistema neurológico. Ele vai vir aqui e vai falar, ó, vai rasgar. Vai chegar num ponto que ele vai fazer, vai rasgar. Então, o que acontece com o sistema fisiológico aqui? Tendo esse comando de que vai rasgar, que está passando do ponto que o corpo avisa, o que ele vai fazer? Ele vai tender sozinho, tá? Involuntariamente. Esse é o seu corpo que vai fazer. Não é você mesmo, é o seu corpo. Questão fisiológica.
tá aqui alongando e tal, vai rasgar, o que ele vai fazer? Ele vai contrair. Ele vai dar uma contraidinha por si só. E ao invés de você estar fazendo alongamento para você ganhar flexibilidade, ganhar mais mobilidade, né, mais amplitude no movimento, no caso da dança, você vai perder. Então, por isso não pode ser ao extremo. Ele tem que estar ali entre o 4 e o 6, moderado, ok? Mas, beleza. Verônica, quais são as partes principais inferior para ganhar rendimento na dança de salão? Temos aqui, ó, hoje eu vou falar só sobre dois, os mais importantes na dança de salão, que é aqui a panturrilha, que é formado pelo músculo gastrocnêmio e sólido. Não preciso vocês saberem desses nomes, tá? Estou falando só para ter uma informaçãozinha aí a mais, mas é esse nome estranho mesmo, gastrocnêmio e sólido. São as musculaturas da panturrilha, ok? E temos também o flexor de quadril. Sabe quando você faz esse movimento aqui, ó? Já está ativando o flexor de quadril, que fica nessa região aqui, ok? E engraçado que tanto não me fala, né? Que aqui está fazendo flexão de quadril. Aqui, ó, flexão de quadril, ok? Então nós vamos trabalhar hoje, a partir de agora, fazer exercícios para trabalhar o flexor de quadril e a panturrilha para ter um melhor rendimento na dança de salão. Ok, agora vamos fazer o primeiro, que é o da panturrilha, ok? Nós vamos fazer 3 séries, tá? Completas. Primeiro, você vai colocar o seu pé. Se você fazer de casa, vai ser legal, tá? Primeiro, bom dia. Só recapitulando aqui, nós estamos falando sobre o alongamento na dança de salão, ok? Vamos lá para o primeiro exercício. Vamos colocar um pé à frente e o outro atrás, certo? Agora é o seguinte, nós vamos flexionar o da frente e deixar o de trás estendido ainda. E detalhe, o pé completamente no chão. Nada de subir aqui o calcanhar, ok? E não ficar na ponta do pé. Um detalhe importante, flexiona da frente, mas não flexiona de trás. Você vai flexionar aqui, ó, indo com o peso um pouco à frente. Só esse exercício aqui, ó, você já vai sentir puxando lá na panturrilha, ok? Não precisa passar muito desse ponto e nem de menos, foi o que eu falei. Nem de mais, nem de menos, nem intenso e nem leve. Faz aqui, ó, moderado, que já é um exercício legal para permanecer aí alongando a nossa panturrilha para ter um melhor rendimento na dança de salão. Ok, vamos ficar aqui, ó, 15 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza? Agora nós vamos fazer do outro lado. Pé da frente totalmente no chão, o de trás também estendido e o da frente flexionado. Agora vamos para frente, ó, flexionar levemente, sem deixar o calcanhar sair do solo, tá? Vamos lá? Desceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse movimento que eu fiz para um lado e para o outro, você vai fazer 3 vezes de cada lado, tá? Não necessariamente precisa de pausa. Pode fazer de um lado, do outro, revezando assim mesmo, tá? 15 segundos cada lado. Caso for ficando mais fácil, aumenta, faz 20 segundos a 25 segundos cada série e já vai perceber uma certa diferença aí. Mas, Branca, um detalhe. Por que temos que alongar a panturrilha na dança de salão?
É importante tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Alongar a panturrilha. Mas no caso das mulheres, obrigada. Mas no caso das mulheres, o que é interessante aqui? As mulheres usam salto, certo? Quando nós estamos de salto, o pé fica posicionado mais ou menos dessa forma aqui, ó. Calcanhar mais em cima. Ixi, quando o salto é bem maior, então, fica quase na ponta, né? Por que é importante, no caso da mulher, alongar a parte da panturrilha? Quando nós estamos nessa posição aqui, calcanhar fica mais em cima, o peso fica na frente, certo? Quando está nessa posição aqui, ó, o que acontece? A sua panturrilha, ela contrai, ok? Aqui ela contrai. Aqui está relaxado. Quando nós subimos, contrai. Isso é que acontece quando a gente está de salto. E por que é ruim essa contração aqui? Não necessariamente seja ruim, mas não é legal, né? E faz com que fique tensionado ali por muito tempo, ainda mais quando você dança, sei lá,